Sou o professor Fábio e gostaria inicialmente de lhe dar boas-vindas ao curso de MBA em Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning da Escola de Negócios da Trevisan. A primeira abordagem que faremos sobre a ciência dos dados, que é conhecida como o processo e o método para extrair conhecimento e insights de grandes volumes de dados. É um campo interdisciplinar que envolve matemática, análise estatística, visualização de dados e aprendizado de máquina, possibilitando a obtenção de informações apropriadas, ver padrões e encontrar significado a partir de grandes volumes de dados e utilizados para tomar decisões que impulsionam os negócios. A ciência dos dados pode se utilizar de muitas das técnicas de inteligência artificial para obtenção de informações a partir dos dados. Por exemplo, utilizar algoritmos de machine learning e modelos de deep learning para extrair significado e realizar inferências a partir de grandes volumes de dados. Nunca houve um momento melhor para se trabalhar em ciência dos dados no ambiente corporativo para a geração de novos negócios como nos dias atuais. Na ciência dos dados existem muitos termos usados de forma intercambiável, então vamos explorar os mais comuns. O termo Big Data refere-se a conjuntos de dados que são tão massivos, tão rapidamente construídos e tão variados que eles desafiam os métodos tradicionais de análise estratégica, por exemplo. O desenvolvimento tecnológico simultâneo de enorme poder computacional em redes distribuídas e novas ferramentas e técnicas para análise de dados permitem que as organizações tenham o poder de analisar vastos conjuntos de dados, proporcionando novos conhecimentos e insights que estão se tornando disponíveis para toda geração de inovação e novos negócios. A mineração de dados é o processo de pesquisar e analisar dados automaticamente, se descobrindo padrões anteriormente não revelados. Envolve o pré-processamento dos dados para prepará-los e transformá-los num apropriado formato. Feito isso, ideias e padrões são extraídos se utilizando de várias ferramentas e técnicas que variam de ferramentas simples de visualização de dados a aprendizado de máquina e modelos estatísticos. O aprendizado de máquina é um subconjunto da inteligência artificial que usa algoritmos de computador para analisar dados e criar decisões inteligentes baseadas no que se aprendeu, sem ser explicitamente programado. Os algoritmos de aprendizado de máquina são treinados com grandes conjuntos de dados e aprendem com exemplos. Eles não seguem algoritmos baseados em regras. O aprendizado de máquina é o que permite que as máquinas resolvam problemas por conta própria e tornem precisas previsões usando os dados fornecidos. O Deep Learning é um subconjunto especializado de aprendizado de máquina que usa redes neurais em camadas para simular a tomada de decisão humana. Algoritmos de Deep Learning podem rotular e categorizar informações e identificar padrões. É o que permite aos sistemas de inteligência artificial aprender continuamente no trabalho e melhorar a qualidade e precisão dos resultados, determinando se as decisões estavam corretas. Existem muitas definições para a inteligência artificial, sendo que uma delas é ensinar as máquinas a aprender, agir e pensar, assim como os humanos o fazem. Uma outra definição para a inteligência artificial reside na aplicação da computação para resolver problemas de maneira inteligente, se utilizando de algoritmos. Então, o que é uma maneira inteligente? Bem, uma maneira inteligente pode ser algo que imita a inteligência humana, ou pode ser uma abordagem puramente computacional de otimização, mas também algo que manipula dados de uma maneira que se possa obter resultados não óbvios. Inteligência artificial aparece também como uma ferramenta que utiliza o computador para completar uma tarefa automaticamente com muito pouca ou nenhuma intervenção humana. A inteligência artificial é um conjunto de tecnologias que nos permite extrair conhecimento dos dados. Portanto, é qualquer tipo de sistema que aprende ou entende padrões nesses dados e pode identificá-los e depois reproduzi-los com novas informações. Atualmente, pode-se descrever a inteligência artificial com maior precisão como sendo o aprendizado de máquina que tem a ver com o uso essencialmente da matemática, utilizada em computadores para se encontrar padrões nos dados. Inteligência artificial é um conjunto de algoritmos matemáticos que permitem aos humanos encontrar, através dos computadores, padrões nesses dados. Embora a versão de ficção científica da inteligência artificial possa ser uma possibilidade distante, já vemos cada vez mais a inteligência artificial envolvida nas decisões que tomamos todos os dias. Ao longo dos anos, a inteligência artificial provou ser útil em diferentes domínios, impactando a vida das pessoas e de nossa sociedade de maneira significativa. Nos últimos anos,
O foco na aprendizado de máquina, o machine learning, cresceu exponencialmente. Frente às transformações ocorridas, observamos uma interação crescente das implicações e aplicações desenvolvidas pelos seres humanos. Como exemplo, é possível observar no mercado a disponibilidade de softwares para detecção de spam, alguns sistemas de recomendações, marcação a partir de identificação em fotos em redes sociais, ativação por voz de assistentes pessoais, carros com autonomia de digitabilidade, smartphones contendo reconhecimento através de biometria digital e facial, entre outros, ficando mais evidente pelo número de conferências, online ou meetups, artigos e livros digitais, cursos online, além de buscas por Google, através das empresas e profissionais procurando uma melhor compreensão da utilização do aprendizado de máquina. Basicamente, o aprendizado de máquina consiste da utilização de algoritmos para a extração de informações a partir de dados brutos e sua representação através de modelos matemáticos. Esse modelo é utilizado a partir de outros conjuntos de dados para a realização de inferências ou previsões. Aprendizado é a habilidade de adaptação e capacidade de modificação e a melhoria de respostas e comportamentos, uma das características mais relevantes dos indivíduos, considerados inteligentes, humanos ou não. Ou seja, estamos tentando reproduzir nas máquinas o mesmo processo de aprendizado dos seres humanos, e fazemos isso através de algoritmos de machine learning, que em última instância nada mais são do que matemática e estatística. Áreas como linguagem natural e processamento de imagens têm sido tradicionalmente pontos sensíveis da inteligência artificial. Redes neurais e deep learning estão sendo usados para alcançar melhorias significativas nessas áreas. Vamos revisar as noções básicas de uma rede neural. Redes neurais formam um conjunto de algoritmos de machine learning que tentam simular o funcionamento do cérebro humano para realizar atividades complexas, como reconhecimento de imagens ou processamento de linguagem natural. E as redes neurais profundas, deep learning, têm obtido resultados cada vez mais surpreendentes, atraindo o interesse de todos. Uma das razões para o interesse é a esperança de entender nossa própria mente, que emerge do processamento neural em nosso cérebro. Outra razão é o avanço do aprendizado de máquina, alcançado nos últimos anos, combinando conjuntos de dados massivos e técnicas de aprendizagem profunda. Deep Learning refere-se a certos tipos de técnicas de Machine Learning, nas quais várias camadas de unidades de processamento simples são conectados em uma rede, de modo que a entrada no sistema seja passada através de cada uma delas. Essa arquitetura foi inspirada no processamento de informações visuais no cérebro que chegam através dos olhos e capturados pela retina. Essa profundidade permite que a rede aprenda estruturas mais complexas sem exigir grandes quantidades de dados não realistas. As redes neurais artificiais, geralmente chamadas simplesmente de redes neurais, inspiram-se de redes neurais biológicas, embora funcionem de maneira um pouco diferente. Uma maneira de trabalhar uma rede neural na inteligência artificial é uma coleção de pequenas unidades de computação chamadas neurônios que pegam os dados recebidos e aprendem a tomar decisões ao longo do tempo. As redes neurais são frequentemente estratificadas e são a razão pela qual os algoritmos de Deep Learning se tornam mais eficientes à medida que os conjuntos de dados aumentam em volume, em oposição a outro aprendizado de máquina ou algoritmos que podem se estabilizar à medida que os dados aumentam. Iremos aprofundar esses conhecimentos ao longo das próximas aulas. Nos vemos lá!